Que a paz e a bênção divina acompanhem e iluminem o dia de todos os ouvintes que estão conosco. Amém. É muito bom estar aqui para mais uma investigação. E sabe, tem uma coisa que me intriga muito no nosso mergulho de hoje. É como a familiaridade às vezes acaba sendo inimiga da curiosidade, né? Com certeza. A gente acha que já sabe tudo sobre um assunto e para de prestar atenção aos detalhes. Exatamente. Pensa numa história que, todo mundo conhece. Talvez a mais famosa de todo mundo ocidental. A parábola do bom samaritano. Ah, sim. O clássico conto sobre ajudar quem precisa. Pois é. Todo mundo lê assim, certo? Mas e se essa leitura ética for só a ponta do iceberg de um projeto muito maior? Olha, esse é um ponto de partida muito provocativo, porque a ética cristã é, sem dúvida, um pilar fundamental da história, mas limitar o texto a isso é como olhar para um relógio suíço, sabe? E admirar apenas o mostrador. Você acaba ignorando todo aquele mecanismo complexo e maravilhoso que faz os ponteiros girarem. Nossa, ótima analogia. E é exatamente isso que o autor do livro Graça Transformadora propõe hoje. Ele sugere, num apêndice muito denso e fascinante, que essa não é só uma parábola moral. Ele diz que é um mapa. Isso. Um mapa profético bem detalhado de toda a história da redenção humana. E para dar aquele peso teológico, o autor resgata logo de cara uma citação de um teólogo famoso, o A. Rod. Ah, eu lembro dessa parte. A premissa do Rod é que as doutrinas da Bíblia nunca são isoladas. Exato, elas estão todas interligadas. Então a forma como a gente entende uma doutrina vai, obrigatoriamente, afetar como a gente enxerga todo o resto. Perfeito. O autor de Graça Transformadora pega essa ideia e diz assim: vamos ler o Bom Samaritano com a lente da macrovisão bíblica. Mas acho que vale um aviso logo de início para quem nos ouve, né? Não estamos aqui para criar teorias da conspiração teológicas. De jeito nenhum. Ou sair espiritualizando cada pedra do caminho sem critério nenhum, correto? Correto. A alegorização irresponsável é um perigo que o próprio autor do livro critica duramente. O exercício aqui é o oposto disso. É pegar a doutrina clara e aplicar na história. Sim, é pegar os grandes blocos da teologia sistemática, tipo a queda, a ineficácia da lei, a graça, a justificação, a santificação, e aí observar como Jesus conseguiu embutir milênios de história humana num conto de poucas linhas. Ele era o mestre dos contadores de histórias, afinal de contas. Sem dúvida. E o mais interessante é como a geografia da narrativa já entrega esse jogo teológico logo na primeira frase. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a parábola começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso mesmo. E a gente costuma ler isso apenas como cenário da ação. Ele estava numa estradinha ali. Mas o autor traz dados geográficos muito interessantes. A topografia de Israel é fascinante. Jerusalém fica cerca de 760 metros acima do nível do mar. Já Jericó está a quase 260 metros abaixo do nível do mar. É uma diferença absurda. É uma descida brutal de mais de 1 quilômetro num trajeto super curto. Por que o autor dá tanta importância a esse desnível topográfico? Porque, na literatura bíblica, a topografia frequentemente reflete a teologia. Jerusalém, e mais especificamente o Monte Sião, é descrita ao longo de todas as Escrituras como o lugar da habitação de Deus. O ponto mais alto da comunhão, né? Exatamente, o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Em contraste total, Jericó carrega um peso histórico muito denso. Lembra da história no livro de Josué? A queda das muralhas de Jericó. Isso. Após a destruição de Jericó, Josué profere uma maldição gravíssima sobre a cidade. Ele diz que qualquer um que tentasse reconstruir a cidade pagaria com a vida do filho mais velho nos alicerces. Nossa, é verdade. E do mais novo nas portas, se eu não me engano. Perfeito. Uma maldição que, aliás, a narrativa bíblica diz que se cumpriu séculos depois, com um homem chamado Hiel. Então Jericó é simbolicamente o epicentro da maldição. Entendi. Quando Jesus diz que um homem desce de Jerusalém para Jericó, ele não está só dando uma coordenada no GPS. Ele está descrevendo a trajetória da queda da humanidade.
Uau! É o homem saindo do ápice da comunhão com o Criador, lá na cobertura, e mergulhando vertiginosamente para o porão da maldição e da ruína. Exatamente essa imagem. E tem um detalhe gramatical que o livro aponta sobre esse viajante. Ah, sim, o fato de ele não ter nome, né? Isso. No texto grego original, a palavra usada é tis. É um pronome indefinido, significa um alguém, ou um homem qualquer. E o argumento do autor é que essa indefinição não é por acaso, é proposital. Totalmente proposital. Esse viajante genérico representa toda a humanidade caindo junto com Adão. O que faz muito sentido se a gente lembrar da teologia do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, né? Onde ele diz que a humanidade inteira estava corporativamente em Adão. Isso mesmo. Quando Adão despenca da bênção para a maldição, todos nós vamos de carona nessa mesma descida. E a descida por si só já é ruim o suficiente. Mas a história piora. O homem é assaltado. Ele é roubado, espancado e largado no chão. E, seguindo a lógica do autor, os assaltantes não são apenas bandidos comuns. Eles representam o diabo. Sim, baseado naquela premissa bíblica de que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas o estado em que o homem é deixado é o que mais chama a atenção na análise do livro. O texto diz que ele ficou quase morto. Essa expressão é fundamental. E parece que essa palavra, lá no original grego, carrega um caminhão de implicações teológicas, né? Carrega sim. A palavra grega é emitianis. E é uma palavra raríssima. Na verdade, ela aparece uma única vez em toda a Bíblia, que é justamente aqui, nessa parábola. Nossa, só aqui. Só que significa literalmente semi-morto. Olha, na medicina moderna, a morte é um estado binário, certo? Ou você tá vivo ou tá morto. Não tem meio termo no hospital. Pois é, mas teologicamente, esse estado de emitianis descreve com perfeição a condição humana após a queda. Como assim? Por um lado, o homem está espiritualmente inerte. Ele não tem a menor capacidade de reagir, de se curar das feridas, ou de, sei lá, levantar e caminhar de volta para Jerusalém por conta própria. Sabe, para quem nos ouve entender a gravidade dessa incapacidade, eu acho muito útil pensar numa situação extrema. É sempre bom usar analogias. Qual você pensou? É tipo alguém que sofreu um acidente no meio do oceano. O barco afundou, a pessoa tá viva ali na água, o coração tá batendo. Aham, ela tá respirando. Sim, mas ela não sabe nadar, não tem um rádio, não tem colete, e a costa mais próxima está a uns 1.000 quilômetros de distância. É uma situação desesperadora. Ela não está clinicamente morta ainda, mas a sua capacidade de se autossalvar é tipo matematicamente zero. Se não houver uma intervenção externa enorme de um barco de resgate, o destino final já está traçado. Olha, essa é uma excelente ilustração para o conceito teológico da depravação total. E é exatamente isso que o autor defende nessa parte do livro. O homem não pode fazer absolutamente nada para ajudar a si mesmo. Ele perdeu tudo. Perdeu suas defesas, perdeu suas roupas de justiça e está ali paralisado pelo pecado. Mas a palavra é semi-morto, tem o semi ali. Exato, o semi traz um lampejo de esperança. Ele ainda não cruzou aquela linha definitiva da morte eterna. Ainda existe um espaço, mesmo que pequeno, para uma intervenção redentora. E é aí que o drama da estrada começa a se desenrolar de verdade. A humanidade está lá caída, machucada, totalmente incapaz de se salvar. E quem é que aparece na estrada? As figuras religiosas. Primeiro vem um sacerdote, depois vem um levita. Ambos veem o homem, desviam e passam de largo. E aqui eu preciso fazer um contraponto, porque isso me pegou de surpresa. Pode falar. Mas espera aí, eles eram os líderes religiosos. Sempre me ensinaram nas pregações que essas figuras ignoraram o homem porque eram, tipo, hipócritas. Sim, a interpretação moral clássica.
Isso, que eles estavam muito preocupados com a pureza ritual para não se contaminar com o cadáver, ou que eram simplesmente egoístas mesmo. O autor de Graça Transformadora está dizendo que não é uma questão de falha ética. Nós estamos tirando a culpa deles nessa leitura. É uma ótima pergunta. O autor não descarta a lição moral. Claro, a hipocrisia existia. Mas ele argumenta que dentro dessa estrutura profética, o buraco é muito mais embaixo. O que é fascinante aqui é que eles não ajudaram porque simplesmente não podiam ajudar. O texto de Lucas diz algo fundamental. Ele diz que o sacerdote vinha descendo pela mesma estrada. Ou seja, na mesma ladeira vertiginosa de Jerusalém para Jericó. Exato. Eles estão sujeitos à mesma gravidade espiritual, à mesma condição decaída do homem no chão. Eles não podiam salvar o homem não apenas por falta de vontade, mas por absoluta impotência estrutural. Caramba, isso muda tudo. Muda mesmo. O autor associa essas duas figuras, o sacerdote e o levita, a dois grandes períodos da história antes da vinda de Cristo. Que períodos são esses? O sacerdote representa o período do alto sacerdócio. Esse é o tempo que vai da queda de Adão até a época de Moisés. Ah, o tempo dos patriarcas. Isso. Uma época em que os homens, como Noé e Abraão, levantavam altares e ofereciam sacrifícios a Deus de forma autônoma. E o levita, logicamente, entra como a figura do segundo grande período. Que é o período da lei. Esse se estende de Moisés, quando a tribo de Levi foi separada, até a primeira vinda de Cristo. O que o autor está mostrando, então, é que nenhuma dessas duas estruturas históricas conseguiu levantar o homem caído do chão. Nenhuma delas. A religião patriarcal não o salvou, a lei mosaica não o salvou. O livro até cita o Salmo 49 para embasar isso. O que diz o Salmo? Diz muito claramente que homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Faz todo sentido agora. Ou seja, não é simplesmente que eles olharam para o meio caído e pensaram, hoje não, tô com pressa, não quero sujar minha roupa. Não é só má vontade. A questão central é que eles estavam tão machucados e presos na mesma ladeira espiritual quanto ele. É como tentar pedir para alguém que está com os dois braços quebrados te ajudar a carregar um piano. Perfeito. Ninguém vai conseguir carregar piano nenhum. A lei de Moisés, se a gente olhar historicamente, funcionou muito mais como uma ressonância magnética, sabe? Como assim, uma ressonância? Ela te mostra exatamente onde está o tumor do pecado. Ela escaneia e detalha toda a sua doença espiritual. Mas a máquina de ressonância não tem um bisturi para fazer a cirurgia e te curar. Ela só te dá o diagnóstico. Isso é uma definição cirúrgica da função da lei, literalmente. A lei expõe a morte e aponta o erro, mas ela não infunde vida. Faltava o cirurgião. Exato. Então a gente tem um problema gigante na linha do tempo profética. A religião patriarcal falhou, a lei mosaica falhou, e o homem continua lá, sangrando no pó da estrada para Jericó. E aí chegamos então ao terceiro grande período, que o livro chama de dispensação da graça. Isso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quem entra em cena? O samaritano. E na macrovisão do autor, o samaritano figura a pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida. Ele é o resgatador que vem de fora daquele sistema falido. Mas olha, isso levanta uma dúvida histórica enorme para mim. Qual? Se Jesus está contando essa história para se apresentar como o Salvador que a lei e a religião não conseguiram ser, por que escolher logo um samaritano para se representar? É chocante, não é? Muito. Porque para quem está ouvindo a gente hoje, Bom Samaritano virou nome de hospital filantrópico, nome de asilo. Parece uma coisa super positiva e fofinha. Perdeu o peso cultural. Exato. Mas no contexto do primeiro século, isso soava como uma ofensa terrível para aquela audiência judaica que estava ouvindo Jesus. Era um escândalo absoluto. E o autor de Graça Transformadora gasta um bom tempo fundamentando essa geopolítica lá do Antigo Testamento para explicar o porquê desse ódio. Eu lembro dessa parte histórica. É vital entender isso. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel rachou ao meio. O reino do sul, que era Judá, ficou com a linhagem de Davi e com Jerusalém. Que era o lugar certo da adoração. Isso. Já o reino do norte, formado por 10 tribos, foi se afastando. Mais tarde, ele foi governado por reis como Onri, que comprou a colina de Samaria e fez dela a nova capital. Mas a grande ruptura, aquela que gerou o ódio mesmo, acontece alguns séculos depois, com a invasão do Império Assírio, certo? Sim, a invasão assíria é o ponto de virada.
A Assíria tinha uma tática de guerra que era muito cruel, mas extremamente inteligente do ponto de vista do domínio. Eles não só matavam o povo, né? Não, quando eles conquistavam um território, eles deportavam a elite local para longe e, no lugar, eles traziam povos estrangeiros, gente de Babilônia, de Cuta e de várias outras nações pagãs para morar naquela terra recém-conquistada. Para misturar todo mundo. Exatamente. O objetivo político era forçar a miscigenação, porque uma população misturada, com várias línguas e deuses diferentes, perde a sua identidade nacional. E se perde uma identidade, não se rebela contra o império. É isso aí. Essa mistura ao longo dos anos entre os judeus mais pobres que ficaram no Reino do Norte e esses povos gentios pagãos deu origem ao povo samaritano. Então, olhando do ponto de vista do Reino do Sul de Judá, que lutou para preservar a linhagem rigorosamente, os samaritanos eram a maior das abominações. Eram os traidores da raça e da religião. Eles não eram judeus puros, mas também não eram estrangeiros puros. Eles eram uma quebra viva e respirante de toda a aliança de Moisés. Havia um ódio racial e religioso muito profundo. Um preconceito fortíssimo. A gente vê ecos disso o tempo todo no Novo Testamento. Lembra do episódio da mulher samaritana no poço? Lembro sim. Ela fica completamente pasma porque Jesus pede um pouco de água para ela. Os judeus não usavam nem os mesmos utensílios que os samaritanos. Era contaminação na certa. Exatamente. E aí a grande pergunta: por que Jesus toma para si a identidade do maior excluído, do ser mais odiado daquela sociedade? Para dar um choque de realidade neles. Também. Mas o autor do livro argumenta que a escolha é duplamente profética. Primeiro, ela anuncia de forma velada que o Salvador seria rejeitado pelo seu próprio povo. Ah, faz sentido. O Evangelho de João diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Os judeus olhariam para Cristo na cruz com a mesma aversão e o mesmo desprezo com que olhavam para os samaritanos nas ruas. Que imagem forte. E qual é o segundo motivo profético? O segundo motivo é ainda mais profundo e aponta para o que Paulo escreve na carta aos Efésios. A união dos povos. Isso. O fato de o samaritano carregar no seu sangue uma mistura de judeu e gentil serve como uma metáfora brilhante para o mistério da igreja. A junção de dois mundos que se odiavam. Exato. Em Efésios 2, Paulo explica que Cristo derrubou um muro de inimizade que separava judeus e gentios. E a partir desses dois grupos, ele criou um novo homem, reconciliando ambos com Deus em um único corpo. Então a figura do samaritano antecipa a igreja global. Uma igreja que não ia conhecer barreiras de sangue, de idioma ou de nacionalidade. Isso muda completamente a perspectiva da história, né? Ele não é apenas o herói improvável do conto. Ele é a personificação da graça divina que rompe todas as tradições e preconceitos humanos. E a forma como esse samaritano age, assim que vê o homem caído, também é muito meticulosa, como o livro mostra. Cada ação tem um significado. Ele se aproxima, derrama óleo e vinho nas feridas e as enfaixa. E claro, seguindo a lógica do autor de que nada aqui é um mero detalhe aleatório de primeiros socorros, nós precisamos decodificar esses dois elementos. Sem dúvida. Vamos começar pelo óleo. Na tipologia de toda a Bíblia, lá desde a unção dos reis no Antigo Testamento, o óleo simboliza o quê? O Espírito Santo. Exato. Na carta a Tito, no capítulo 3, Paulo fala que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O óleo na ferida é a vida divina sendo reintroduzida naquele corpo que estava espiritualmente paralisado. É o desfibrilador espiritual. Ótimo jeito de colocar. E o vinho, que ele também derrama. O vinho, naturalmente, nos remete aos evangelhos e à última ceia de Jesus com os apóstolos. Aponta diretamente para o sangue da nova aliança. Quando Jesus institui a ceia, ele levanta o cálice de vinho e diz que isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então temos o perdão e a nova vida agindo juntos ali. O que o autor destaca com muita ênfase é que a justificação, que é o perdão dos pecados representado pelo vinho, e a regeneração, que é a nova vida representada pelo óleo, acontecem ali mesmo, no meio da sujeira da estrada.
E imediatamente. Imediatamente. O resgate é completo e instantâneo no que diz respeito ao status legal daquele homem diante de Deus. Ele não precisou ir até o templo para ser perdoado. O homem está salvo da condenação ali no chão de terra. Mas, sabe, é engraçado pensar que, para a grande maioria das pessoas, a experiência cristã parece que termina nesse congelamento de imagem. Como assim um congelamento? A pessoa crê, recebe o perdão, as feridas são enfaixadas, ela para de sangrar e parece que a história acaba aí, num estilo felizes para sempre ali mesmo na beira da estrada. Muita gente vive a fé só baseada nesse momento inicial. Só que a parábola continua. O samaritano não deixa ele lá sentado. Ele coloca o homem no seu próprio animal e o leva para uma hospedaria. A jornada ainda não acabou. E não só isso. No dia seguinte ocorre uma transação financeira muito específica antes de o samaritano partir. Ele entrega 2 denários ao hospedeiro e vai embora. Então, o que tudo isso significa na prática? É uma transição muito importante. Por que essa etapa extra, na hospedaria, se o homem já foi perdoado e salvo na estrada? Se conectarmos isso ao quadro geral da redenção, é aqui que a teologia do autor faz a transição da doutrina da justificação para a doutrina da santificação. Entendi. Vamos mapear os personagens dessa nova fase. O samaritano avisa que precisa seguir viagem. Ele vai se ausentar por um tempo, mas ele deixa uma promessa categórica para o hospedeiro. Ele diz que vai voltar. O que, na nossa linha do tempo profética, marca a ascensão de Jesus aos céus, né? E a promessa clara da sua segunda vinda. Exatamente. Então, durante esse longo tempo de ausência, ele não deixa o homem ferido sozinho na rua. Ele deixa o homem na hospedaria. E o autor do livro diz que a hospedaria é uma figura da igreja. E quem é o hospedeiro, que recebe o dinheiro e a responsabilidade de cuidar dele? O hospedeiro figura a pessoa do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz aos discípulos que não os deixaria órfãos de jeito nenhum. Ele promete o Consolador. Isso. Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador para estar com eles para sempre. A função do Espírito Santo, atuando no ambiente da hospedaria, que é a igreja, é continuar o cuidado minucioso daquele homem que foi resgatado. E os tais 2 denários que ele deixa. O denário, naquela época, era a moeda que equivalia a um dia inteiro de trabalho de um operário comum. A entrega desses recursos simboliza que Cristo deixou provisão completa e abundante com o Espírito Santo. Para não faltar nada para o tratamento. Exato, para garantir que a sua obra, na vida de quem crê, seja mantida até o dia do seu retorno. Ele já pagou tudo antecipadamente. O hospedeiro não tem falta de recursos, falta de remédio ou de poder para aplicar os curativos diários na nossa vida. Mas isso nos leva a um ponto de reflexão bem interessante. Pode falar. Se o homem já foi totalmente salvo lá na estrada, justificado pelo vinho e vivificado pelo óleo, por que ele ainda precisa de um tratamento tão longo e contínuo nessa hospedaria? Será que o sacrifício lá atrás foi insuficiente? De forma alguma. A justificação, lá na estrada, resolve o problema jurídico do pecado. O homem não é mais considerado culpado diante do tribunal divino. O seu destino eterno mudou. Ele não está mais indo para a maldição de Jericó. Ele foi declarado inocente pelo sangue. Isso. O problema que foi resolvido lá é legal. Mas o problema que precisa ser resolvido dentro da hospedaria é existencial e prático. Explica melhor essa diferença pra gente. O homem não é mais um réu condenado à morte, isso é fato. Mas ele ainda é um paciente politraumatizado. Nossa, politraumatizado. Sim, as feridas da queda deixaram marcas muito profundas na mente, nas emoções, nos desejos e no caráter dele. A obra na hospedaria é o que a teologia chama de santificação progressiva. Ah, agora faz sentido o título do livro. Exatamente, é a graça transformadora agindo. O perdão de Deus ocorre no instante, num estalar de dedos na estrada. Mas a transformação do nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo é um processo que leva a vida inteira. O Espírito Santo usa a hospedaria, então. A convivência com os outros irmãos, o ensino da palavra, os cultos, a comunhão. Tudo isso para consertar aqueles ossos quebrados pelo pecado. E dá trabalho consertar o osso quebrado.
A graça te aceita exatamente naquele estado deplorável em que você foi encontrado na sarjeta, mas ela se recusa firmemente a te deixar daquele jeito. Essa distinção entre a cura jurídica instantânea lá da estrada e essa, digamos, fisioterapia contínua e às vezes dolorosa da hospedaria esclarece muita coisa. Traz muita paz, não é? Mostra que a nossa salvação tem um tempo passado, de quando fomos justificados de uma vez por todas, tem um tempo presente, onde estamos sendo curados e transformados diariamente pelo hospedeio, e tem um tempo futuro, que é a promessa firme da volta do samaritano para acertar todas as contas e concluir o resgate de vez. E tudo isso, toda essa teologia gigantesca, escondida numa historinha simples sobre um viajante e uma estrada perigosa. É genial. É fascinante. E sabe, isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para refletir depois que a gente desligar aqui. Um pensamento que vai além da interpretação das figuras. Compartilha com a gente. O autor demonstrou de forma brilhante como cada detalhe dessa história se encaixa perfeitamente na doutrina bíblica. Mas se a hospedaria é a igreja hoje e o Espírito Santo, nosso hospedeiro, recebeu provisão infinita para cuidar das nossas fraturas emocionais e espirituais, será que nós, como hóspedes resgatados, estamos realmente permitindo sermos tratados? Essa dói. Dói. Ou será que, dentro da hospedaria, nós estamos constantemente brigando com o enfermeiro, rejeitando o remédio que nos foi deixado para a nossa própria cura diária? É um diagnóstico duro de se fazer, mas é essencial para quem entende que o cuidado contínuo é tão vital quanto o resgate inicial na estrada. E também fica o desafio, né? Quantas outras histórias simples na Bíblia não estão escondendo a linha do tempo completa do universo? A gente precisa ler as escrituras daqui para frente com essa macrovisão. É um questionamento que muda totalmente a forma como encaramos as dificuldades e os processos de atrito dentro das nossas próprias comunidades. Será que aquela fricção chata do dia a dia não é justamente a atadura do nosso caráter sendo trocada pelo hospedeiro? Provavelmente é. Foi uma jornada impressionante destrinchar esse mapa profético com você. Nós começamos com a queda vertiginosa da humanidade. Vimos a falência completa das tentativas humanas e da religião de se autossalvar e fomos guiados pela intervenção milagrosa da graça até o cuidado contínuo que sustenta cada um de nós hoje. Foi um privilégio analisar tudo isso. E, infelizmente, encerramos a nossa análise desta obra por aqui. Este é o último episódio desse livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.